Meus amores, como vocês estão? Eu tô aqui bem rapidinho, né, para chamar a atenção de vocês para o vídeo que vai ter na sequência dessa introdução aqui sobre o relato de uma mãe, né, cujo filho é autista, nível 2, não verbal, né? Essa família mora nos Estados Unidos, ela entrou em contato comigo e nós fizemos todo o tratamento multidimensional à distância. E os resultados dessa criança foram incríveis. Então segue aqui, vale muito a pena assistir esse relato, esse depoimento. Grande beijo para vocês. Tá gravando agora. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui hoje, então, para falar um pouquinho do Ita, né? Que é o seu querido, lindo filho, né? Quando é que você teve o diagnóstico dele de autismo? Quando é que foi? Que idade ele tinha? Foi um pouquinho antes de 2 anos e meio, entre 2 e 2 anos e meio. Uhum. Mas a gente já sabe, já imaginava, tinha alguma coisa diferente, né? Sim, e daí o médico falou que é autismo nível 2, não verbal, né? Isso? Porque 2 anos e meio, quase 2 anos e meio, ele já deveria estar falando alguma coisinha, né? E ele não estava. Não falava. Foi moderado, assim, do nível 2 que eles falam. Tem muitos médicos que não dão essa separação, mas porque eu estava pesquisando muito, eu perguntei que nível que ele era, e ele falou, olha, a gente não faz, hoje em dia a gente não faz mais essa separação, mas se você está achando assim, seria o 2. Seria o 2, tá. E aí você me conheceu pela internet, né? Veio me buscar, né? Eu me lembro lá que você entrou em contato comigo, né? Acho que foi pelo Instagram, né? Pelo Instagram. Pelo Instagram, e eu comentei no YouTube também, porque eu falei, ela precisa me ver. Então, eu vi uma pessoa comentando do seu trabalho. Aí eu tô procurando com as crianças autistas. Eu até lembro que você falou que aí nos Estados Unidos não tinha nada nesse sentido, né? E que você estava procurando alguma coisa assim para ele, né? Daí a gente começou o tratamento, e eu lembro, assim, que até ele ter o resultado, assim, dele começar a ter resultados com o tratamento, passaram-se 3 meses apenas, né? Quase 3, 2 meses e meio, 3. Isso, 2 meses e meio, 3. E tu pode me falar, assim, o que aconteceu, assim, o que mudou, assim, que nem antes, né? Como é que ele era antes e como é que ele está agora, depois do tratamento, assim? Pode me dizer alguns pontos, algumas coisas? Ele já, quando a gente começou o tratamento, ele já tinha 4 anos, né? E ele não... É difícil, porque como não tem a comunicação, era difícil fazer o treino de usar a privadinha, de sair da fralda, né? Uhum. E ele, desse momento, desses 2 meses e meio, ele começou na terapia, porque ele faz várias terapias, na terapia ele começou a fazer lá, de um jeito que ele não tinha nenhum acidente, né, na calça. E começou em casa, ele pede assim, ele fala potty, né, que vai pra privadinha, ele leva a gente lá, ele aceitou, ele entendeu. Sim. A fala para mim era o que eu mais esperava. Ele começou, porque assim, a fala, ele sempre entendeu, por ele não ser assim, autista severo, ele sempre entendeu que a gente fala, você percebe que ele entende, que ele faz as coisas, ele recebe comandos simples, ele entende tudo assim, e para ele, mas ele não gostava, não era confortável para ele falar. E ele não gostava, ele sentia, quando ele falava alguma coisa, se a gente comemorasse, ele ficava assim, realmente desconfortável, e ficava, como fala, envergonhado. Envergonhado, e ele cortava aquilo, não falava mais. Sim, e agora ele... Agora ele tá falando até palavras, como eu tinha te falado, conjuntas, assim, azul. Hoje ele falou, fui levar ele na terapia agora, hoje ele falou, eu quero o carro. Hoje. E ele tá, assim, ele sempre usou um computador específico para criança não verbal para se comunicar.
e ele começou a repetir o computador, repetir o que o computador falava, mas com sentido, não só por uma repetição, não só uma repetição. Sim. E ele tá, assim, qualquer coisa que a gente fala pra ele tenta. A dicção dele não está perfeita, mas hoje ele olha e tenta e gosta quando a gente fala isso aí, muito bem, nossa, sabe, quando a gente comemora. Tá diferente, mudou bastante. Ai, que lindo. Eu me lembro quando tu passou para mim os áudios contando, e eu fiquei toda feliz e tudo, né, com esse avanço dele. E uma coisa também que tu me comentou, que às vezes ele fazia algumas terapias, ele tinha um retrocesso. E isso agora também não está acontecendo mais, né? Depois que que a gente fez a terapia, eu chamo de terapia multidimensional, né? Depois que a gente fez, então, a terapia multidimensional, ele não teve mais esse retrocesso, ele só está evoluindo, né? Só está evoluindo. Ele, realmente, porque é muito comum, né, no autismo, eles têm um progresso e aí esquecer, e aí falar, por que ele aprendeu, mas é muito comum. E ele tinha, em todas as áreas ele tinha um esquecimento, ou não queria fazer mais, e hoje o negócio da fala, realmente, ele nunca mais teve nunca mais demonstrou, aquela cara, não é para mim, não quero falar, não me faz falar, nunca mais ele fez isso, e ele tenta, tudo que a gente fala para ele repetir, ele tenta, mesmo que ele fala, assim, tem palavras que ele fala difícil, que ele fala direitinho, mas aí depois mas ele sempre tá tentando falar, sabe, sempre tenta, qualquer coisa que a gente pede, não era assim, de jeito nenhum. Valeu a pena, então, fazer a terapia? Valeu? Valeu. Com certeza. Você indicaria para outros pais, porque a gente está fazendo está colhendo esse teu depoimento, na verdade, para que outros pais vejam, né, e me chamem, né, porque as pessoas pensam, terapia multidimensional, mas o que é isso, né? É realmente uma terapia complementar, né, que complementa as terapias que o Ethan já está vivenciando, e aí a gente entra com essa terapia e ele tem um avanço, né, um avanço quântico, vamos dizer assim, né? Sim. Eu me lembro que tu também falou dele estar mais concentrado para aprender também, né? Eu acho que isso, que ele mudou nesse sentido também, né? Ele tipo, de vez em quando fugia daquilo, como a palavra é desconforto. Sim. Você fazer ele sentar, parar para fazer uma atividade, para completar alguma coisa, até mesmo para brincar de uma maneira mais, não é brincar de uma maneira adequada, mas de um jeito mais calmo, né? Ele é muito operativo. Ele tem aquele super foco em alguns momentos, como eu falei para você, ele sabia coisas, a memória dele é incrível, mas super foco, e no outro momento, assim, nossa, não conseguia parar sentado, tinha que ser correndo, e ele não tá assim, não. Agora ele consegue se concentrar para poder aprender, consegue ter né, fica mais sereno. Aquela ânsia de sair correndo. Sim. Aquela coisa, parece que não, melhorou bastante também nessa parte, por isso que acho que também ele conseguiu entender o porquê do piniquinho, né, o porquê de falar, também ele tá entendendo que ele fala e a gente ele tá usando as palavras para se comunicar, porque ele também aprendeu linguagem de sinais, tem o computador, mas agora ele compreendeu que usando as palavras ele consegue também o que ele queria quando ele usava o computador, quando ele só puxava a gente para onde ele queria, entendeu? Sim, eu lembro também que tu comentou da socialização dele, que ele fala oi, tchau, que agora ele compreende isso também, né? Porque para o autista esses hábitos sociais que a gente tem de falar oi, tchau, como que fala? Eles não entendem por que faz isso, não tem sentido, né? Não todos os autistas, tem muitos que são assim. E hoje ele sabe que chega alguém, ele fala o oi,
A gente às vezes lembra, oi, entendeu? Ele faz assim, em vez de fazer assim. Que bonito. É. Ah. Até o convívio com outras crianças, ele sempre interagiu, mas agora ele tá indo à procura, assim. Tá buscando. Sim. Ai, que lindo isso. Ai. Tem alguma coisa mais que tu gostaria de falar que eu não mencionei, assim, ou falamos tudo? Acho que foi o periquinho, a fala, que é o mais importante, a socialização. É querer, assim, não se incomodar tanto com até criança, assim, ele gostava de interagir, mas olhando de longe. Sempre gostou muito de ver criança gritando, correndo, né? Como ele gosta disso. Mas agora ele tenta andar ali com a criança, ficar perto da criança. Ele está participando agora. Sim. Esse é muito também comum e muda bastante. Ai, sim. Que coisa boa, então. E agora, então, eu quero te pedir a permissão, né, então, para a gente divulgar esse vídeo, se tu me dá permissão, né, nas redes sociais, YouTube, Instagram. Posso? Claro. Então, tá. Então, minha querida, era só isso, então, acho que nós falamos tudo, né, eu quero te agradecer, né, pela tua disponibilidade de estar fazendo esse depoimento, né, e agradecer por a confiança também que vocês tiveram em mim, né, para a gente poder fazer esse trabalho com ele, e eu fico muito feliz do Ethan hoje estar muito melhor, né, e eu acredito que ele vai melhorar cada vez mais, porque esse é só um começo agora, né? Só um começo e que agora ele, né, só vai em frente e adiante. Tá bom? Não, eu te agradeço. Obrigada mesmo pela atenção, toda a atenção que você deu para minha família e, assim, vamos ser carinhosa com o Ethan, né? Pra gente é bem importante. Foi muito importante e ainda está sendo importante. Eu sei que vai ser importante, mudou muito. Então, tá. Eu que agradeço. Tchau, Camila. Tchau. Tchau.